Primeiro tempo, ressaltar, excelente. Fizemos um grande primeiro tempo, o plano de jogo funcionou perfeitamente, tivemos muito volume, criamos muitas chances para fazer gol e, infelizmente, só fizemos um. Bom, ou felizmente, né? Mas fizemos um gol, fomos com uma vantagem e não voltou diferente, voltou igual, com a mesma formação. O Inter voltou diferente, mas é verdade que hoje eu acredito que muito tenha sido erros técnicos, individuais, aonde nos tiraram o domínio e o controle, tiveram que fazer nosso time correr, tivemos dificuldade de sair nessas transições, o time ficou mais espaçado, não conseguimos sair, tivemos dificuldades, e cada vez que recuperávamos a bola, éramos extremamente verticais, não tivemos essa paciência, não conseguimos nem montar nossa estrutura direito e, no final das contas, acabou que o time se partiu, né? E de alguma forma não conseguimos reencontrar e nos organizarmos dentro do que foi o começo do segundo tempo, e isso arrastou até o final. Em contrapartida, tivemos também chances no segundo tempo de fazer gols, mesmo sem o mesmo volume. Tivemos aí momentos de posse esporádicos, mas é verdade que caímos bastante o nosso nível. Também pelo resultado a favor, talvez, é isso que vem acontecendo, essa queda no segundo tempo, são sempre quando o time está com um resultado favorável. Mas também, como eu repito, o Inter não criou chances, né, apenas na gente, e a gente teve mais chances claras de gol, infelizmente ou felizmente. Fizemos 1-0 e vamos com uma certa vantagem pequena para a volta, mas não tem nada definido, está totalmente aberta e nós temos que voltar para o segundo jogo para vencer. Claro que queríamos fazer um resultado melhor, mas também não é ruim, né? Vamos com uma vantagem. E conseguimos uma vantagem, conseguimos ganhar vencer e dominar uma grande equipe, como é a do Inter, né? Que tem uma forma de jogar também de controle de jogo, de volume, de posse, e no final das contas a gente teve mais, só que não se traduziu em gols. Portanto, eu acho que foi um resultado justo e vamos com essa vantagem mais na cabeça, vamos ir para vencer o jogo. Porque foi a mesma coisa que em todas as vezes que nós chegamos com vantagem nas competições, diga-se na Copa do Brasil do ano passado, na final, e fomos para vencer. E esse tem que ser o nosso pensamento, tá? Essa nossa colocação, e vamos ver como a gente prepara quem se recupera bem para poder jogar domingo, para poder, como eu falei, ir para vencer os dois jogos. Meu tratamento com ele é o mesmo, ele tem a presunção de inocência e até que não seja julgado, ele é inocente. Julgado e condenado, ele é inocente. No final das contas, vaza tudo, lá e aqui, né? Então, não tem muito mistério enquanto a isso. Tentei segurar ao máximo a escalação do Bruno e foi puramente em plano de jogo, em função do que eu acreditava que poderia encontrar no campo e como poderia explorar melhor o jogo contra o Inter, a entrada do Bruno e a saída do Pedro da equipe. Ainda tenho que analisar o jogo com calma, ver o que aconteceu, mas eu acredito que tem muito, além de ter mérito do Inter, tem muito demérito nosso nessa nossa queda do segundo tempo. Acho que tem muita coisa nossa mesmo, de detalhes micro para corrigir, para a gente poder sair dessa pressão que o Inter fez no segundo tempo. O Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas principalmente o Campeonato Brasileiro, é o campeonato mais competitivo do mundo. Para mim é muito difícil jogar, muito difícil. O problema são as expectativas, né, que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada, e não é fácil. Vimos o Santos vencendo o líder, até o vice-líder Cruzeiro no outro dia. Não sei que outro time também roubou pontos, o próprio Mirassol, que empatou com o Palmeiras fora, Ceará, então Ceará acho que venceu o Santos, o Cruzeiro também, foi. Então, não tem jogo fácil no Brasil. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos é uma coisa totalmente irreal, não existe. É claro que existe algumas super equipes no mundo que conseguem fazer um campeonato extraordinário assim, mas no final das contas o Campeonato Brasileiro é muito competitivo, existem muitas coisas que fazem a equipe oscilar, muitos fatores externos que fazem a equipe oscilar, como viagem, lesões,
bom, o adversário principalmente. Então, claro que ganhar não é fácil. Eu valorizo cada vitória, mesmo que seja de 1-0, valorizo muito e espero que o torcedor também. Não me lembro o que tu falou no começo já. Sobre o equilíbrio dos dois tempos. O Flamengo tem muito tempo e talvez muito tempo nem tão... assim, difícil diagnosticar, porque eu também acho que são vários fatores, né? Primeiro, é muito difícil para um treinador, quando você faz um primeiro tempo perfeito, ou quase perfeito, com poucos erros, e poucos ajustes a fazer em cima do que aconteceu no primeiro tempo, sabendo que o treinador adversário vai mudar, só que eu não sei o que ele vai fazer, não sei que sistema, que estratégia, que trocas que ele vai fazer, então não tem como falar para os jogadores o que vai acontecer. E muitas vezes eles mesmos têm que resolver dentro do campo, isso demora tempo, e aí tem vários fatores que podem acontecer, mas uma das coisas que acontece basicamente é isso, o treinador adversário muda no segundo tempo, a gente não prepara e até encontrar esse equilíbrio passam minutos e no final das contas o resultado, como eu falei, a favor faz com que o time se feche um pouco. Pessoal, vocês são muitos, queria pedir para vocês fazerem, cada um fazer uma pergunta, tá? Senão vai tirar de outro. Felipe aqui, Thiago Lemos, GE, boa noite, parabéns pela vitória. Hoje, enfim, a gente viu a torcida estava com muita expectativa de ver a estreia do Carrascal, ele entrou na reta final, queria que te pedir para você fizesse uma avaliação do que você viu dele nessas primeiras impressões, você sentiu que ele estava um pouco nervoso? Obrigado. Bom, um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade, um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo onde nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele, e ele acabou saindo também um pouco mais da posição que a gente pensou desde o começo para ele, e porque talvez por querer também mostrar a qualidade que ele tem, ele acabou perdendo bastante a posição e não gerando as situações que a gente imaginava para que pudesse ser mais determinante, né? Então, temos um jogador com muito talento aí no nosso elenco, vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nesses anos aí que vem pela frente. Felipe, aqui, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Hoje foi a 40ª vitória sua, né, sob o comando do Flamengo. E a gente viu que, como você não pôde contar com a Arrascaeta, conseguiu encaixar muito bem o time no primeiro tempo ali, usando o Luiz Araújo, Plata, né, revezando algumas posições. Você acha que a gente pode esperar esse time mais vezes em campo sem o Arrascaeta? Ou o Arrascaeta volta já na próxima partida? Sempre penso em função do que eu imagino para um plano de jogo e o que o adversário nos vai proporcionar dificuldades para a gente atacar. Então, se em algum momento o Arrascaeta já ficou no banco e essa dupla que jogou hoje, que Bruno e Plata jogaram na final da Supercopa, por exemplo, fizeram um jogo extraordinário, jogaram juntos. Tem uma relação socioafetiva muito boa entre eles se procuram muito, se entendem muito bem e não existe ninguém insubstituível. Agora, nós estamos falando do que é provavelmente, do lado do Caio Jorge, esse ano, o melhor jogador do Brasil, né, que é o Arrascaeta. Então, estamos falando de um craque diferenciado, que temos que tentar tirar o máximo de rendimento dele e deixar ele sempre fresco para poder performar da forma que ele está performando. Para jogadores que não são velozes, né? Então, dependendo dos jogadores que estão no campo ou que eu tenho disponível, ou que eu tenho pensado para um plano de jogo determinado, a gente faz o plano de jogo. Então, eu sempre penso em potencializar as características dos jogadores que eu tenho na equipe, né? Então, por exemplo, se eu tenho o Arrascaeta, que é um jogador de bola no pé, de jogar entre linhas, de girar, de se associar, eu não posso pedir para ele ficar atacando o espaço, porque eu vou tirar a característica dele e eu vou matar ele depois para fazer outras coisas. Então, eu adapto sempre o que são as características dos jogadores para o modelo de jogo. Em função da pergunta que você começou a falar sobre a preocupação do torcedor, eu entendo, mas o jogo, os espaços estão onde o adversário nos concede o espaço. Se o adversário não concede espaço por dentro, nós não vamos entrar por dentro. Nós temos que circular a bola de lado a lado e de uma forma que talvez o torcedor goste menos, que é em U. Se o adversário espera dentro da área, não tenha espaço para atacar. Não vamos poder atacar espaço. É outro tipo de jogo. Então, nosso time sempre vai jogar... Nosso time, todos, vão jogar em função dos espaços que o adversário nos conceda. Ninguém consegue marcar tudo, então sempre penso o futebol dessa forma.